कोई प्रेरक वस्तु की प्राप्ति करने के लिए उपाय जो है उपाय होता है Então, o Shastra ele fala sobre 3 tipos de tapas. Sambandha, Vidya e Prayojan. Então o Shastra está explicando sobre essas 3 coisas: Sambandha, Vidya e Prayojana. O conhecimento do relacionamento, o caminho pelo qual a gente pode alcançar Deus e qual é a nossa meta. Então, através do processo, conhecendo qual é o nosso relacionamento com Deus, a gente pode alcançar a nossa meta. Sambandha, Vidya e Prayojana. Então, a primeira virtude da meta é religiosidade, depois começa desenvolvimento econômico, gratificação dos sentidos e liberação. Então, por último, é a liberação. Prema Prayojan, ou seja, porque depois é a 5ª meta da vida. E a 5ª meta da vida é o que? É alcançar o amor puro por Deus. वही साधन की एक नाम क्या है? भक्ति का है। वो कृष्ण प्राप्ति साधन के नाम है जिसका हम कहते हैं अभिधेय। और कृष्ण प्राप्ति में प्रेम नाम से एक विचित्र वस्तु इसकी कार्य। Então, Prema é o nosso Prayojana, ou seja, a nossa meta. Quando a gente consegue a riqueza mundana, por que a gente corre atrás disso? Qual é a razão? Para poder alcançar essa riqueza, para poder alcançar nosso desejo. Então a gente trabalha, a gente faz várias atividades. Ou seja, a gente vê um meio pelo qual a gente vai conseguir alcançar isso. A gente engaja isso, essa riqueza para poder satisfazer os nossos desejos. I need to take my phone because I don't understand Prabhuji fully. I listen with both. What is your earphone? It's upstairs. Só pegar o meu fone mais cedo. Hã? साधन के द्वारा उनको प्राप्ति हो रहा है, उसी कारण से प्रेम भगवान है, प्रेम महाधन है। इसलिए पंचम पुरुषार्थ प्रेम। कृष्ण महासत्य सेवा प्राप्ति कारण कृष्ण सेवा कृष्ण रससार। उसी प्रकार आते हैं कृष्ण महाभूत सेवा हमें करती है। युद्ध कौन सा श्लोक है? ये चैतन्य मध्य विराट 20 परिचय
मध्य विभाग 20 बच्चे लोग नंबर 125 अभी हम जिस सवाल करेंगे के बारे में आराधना सर्वेशा विष्णु विष्णु आराधना तदीय कौन बोलेगा शिव जी देवी राम शिव जी देवी पार्वती को क्योंकि एक समय देवी पार्वती शिव जी के बोले प्रभु आप कृपा करके मुझे बताइए हम किसका आराधना करें। जैसे कि आप बोला कोई शिव का आराधना करते हैं, कोई काली का आराधना करते हैं, दुर्गा का आराधना करते हैं। हिंदू शास्त्रों में अनेकों देव देवी की उपासना नहीं किया जाता है। अभी आज कृष्ण जन्माष्टमी में लोग क्या पालन करेंगे? कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण नव दुर्गा पालन क्या अक्टूबर नवरात्रि सर्दी अक्टूबर में अक्टूबर अच्छा अक्टूबर सर्दी है नवरात्रि हाँ भगवान की आराधना करना चाहिए और भगवान का आराधना नहीं करके लोग देव देव की आराधना करते हैं। क्यों? हम क्या नाम स्वयं भगवान कहते हैं कि संसार की बद्ध जीव जो है अनेक प्रकार कर्म के द्वारा Então a gente está vivendo essa modelação desafortunadas. Elas estão adorando diferentes semideuses. Kali, Durga. Nós devemos adorar a suprema personalidade de Deus, Aradhanam Sarvesham. A melhor adoração é qual? É a adoração ao Senhor Vishnu. आदि कथा में हम कृष्ण तत्व के बारे में जानेंगे। इसमें विष्णु की आराधना करते हैं, लेकिन लोग किसकी आराधना करते हैं? देवी की आराधना करते हैं। Essas pessoas elas acabam adorando apenas os semideuses. Existem 3 devatas: Brahma, Vishnu e Shiva. Quem deve ser adorado dentre esses 3? Certa vez, na Assembleia dos Semideuses, essa pergunta veio à tona. Nas escrituras, esses 3 semideuses eles são mencionados: Brahma. Esses 3 devatas são mencionados: Brahma, Vishnu e Shiva. Nessa época, Bhrigu Rishi ele veio. Eu disse: não se preocupe, eu vou resolver essa questão. Fiquem tranquilos. Então, Bhrigu Rishi, primeiramente, ele foi até o Senhor Brahma. Onde ele reside? Satyaloka. श्रेष्ठ जनों के पास आकर के कैसे व्यवहार करना सिखाएंगे। और देखो, अपने से श्रेष्ठ जनों के पास
Então ele chegou e não prestou reverências. E Brahma ele ficou muito irado e disse: ei, seu tolo, você não tem nenhuma etiqueta, não? Quando você chega, você tem que prestar sua reverência. Seu tolo. Então, dessa forma, Brahma irado ele amaldiçoou o Brigu. Então Brahma ele estava absorto pensando: eu sou o Criador. Então ele estava nesse falso ego de que ele era aquele que realizava a ação. Eu que fiz, eu que fiz, eu que faço. Deus ele nos dá. Deus é que nos dá a energia para que possamos realizar algo. Mas a gente está sempre pensando: ah, sou eu quem estou fazendo. Esse orgulho, esse falso ego se manifesta no coração. Eu sou aquele que realiza, sou eu quem estou fazendo. Na verdade não é Brahma quem cria. O Senhor ele próprio, ele coloca essa potência no coração de Brahma. Dessa forma ele pode cuidar do dever da criação. Ele pode tomar responsabilidade sobre a criação. Mas sem o potencial que venha de Bhagavan, a gente nem mesmo pode beber um copo d'água. Não tem nem poder nem mesmo para poder levantar um copo, beber um copo de água. As almas condicionadas, elas têm esse falso ego. Dessa forma, Brigurish ele concluiu: Brahma ele não pode ser Deus, porque ele está completamente absorto nesse humor, nesse humor da paixão. Rajaguna. Dessa forma, Brigurish saiu de lá e ele foi até a morada do Senhor Shiva. E quando ele chegou, ele não prestou as suas reverências ao Senhor Shiva. E dessa forma, Shivaji ele ficou irado e disse: seu tolo, você não tem um tipo de respeito, você vem até a minha morada e se comporta dessa forma. Então Shivaji ele correu atrás de Brigurish com o seu tridente, tentando atacá-lo. O Brigurish ele concluiu: ele não é Bhagavan, porque ele está absorto em Tamaguna, ele tem ira. Brahma ele estava absorto em quem? Rajaguna. Tem esse falso ego, ele tem esse orgulho. E Shivaji ele está cheio de Tamaguna. Essa é a característica de Tamaguna. Ele é agressivo, violento e destrutivo. Então dessa forma o Brigurish ele concluiu: não, esse não é Deus. Dessa forma, Brigurish ele concluiu: não, ele não é Deus. Dessa forma, ele saiu de Shivaloka. E agora Brigurish foi ele até Vaikuntha. E ele viu que ali o Senhor Vishnu ele estava deitado na Shesh.
उनकी uma serpente Shesha. E ele estava descansando. कैसे आधा स्फुटित Com os olhos semicerrados, assim como uma pétala de lótus. Assim como uma pétala de lótus, ela está desabrochando, então há um olho semicerrado. Então ele estava deitado nessa cama que era Shesha, a própria serpente Shesha. E Lakshmi Devi estava servindo seus pés de lótus. O que Brigurishi ele fez naquele momento? As portas estavam fechadas. Brigurishi, de uma forma agressiva e violenta, ele chutou aquela porta e entrou diretamente nos aposentos do Senhor. E de forma violenta ele chutou o peito de Vishnu. Naquele momento, se acontecesse dessa forma com você, você ficaria chocado. Se você não está esperando algo como isso, o que aconteceu? O Brigurishi ele entrou, ele chutou, inesperadamente ele chutou o peito do Senhor Vishnu. Naquele mesmo momento, o Senhor ele abriu seus olhos completamente. देखो उसमें भगवान विष्णु क्या करने लगे? Então, naquele momento, o Senhor Vishnu disse para ele: "Oh, Brigurishi, os seus pés eles devem estar doendo, porque o meu peito ele é muito duro, como um raio." अपने श्रेष्ठ कमल के कमल के द्वारा उनके हाथ में जिस प्रकार माता पिता अपने बालक के चरण को जैसे उसी प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु Dessa forma, Bhagavan Sri Hari, ele de forma muito humilde, muito amável, ele disse para Brigurishi: "O meu peito ele é muito duro, assim como uma pedra. Provavelmente, quando você chutou meu peito, por ter chutado meu peito, seus pés agora eles devem estar doendo. Eu vou massagear os seus pés." Ouvindo isso, Brigurishi ele ficou envergonhado. Então ele declarou: "Bhagavan, quem é Bhagavan?" Bhagavan, ele é o Senhor Vishnu. Ou seja, Vishnu, ele é Deus. Bhagavan, ela é essa personalidade que tem essa qualidade de ser calmo, tolerante, pacífico. Quão belo, maravilhoso é isso. Ele, muito humildemente, falou com Brigurishi.
Então, uma árvore, quando ela se torna carregada de frutos, pelo peso das frutas, a árvore ela pende em direção ao chão, ao solo. Da mesma forma, alguém que é elevada espiritualmente, ela é humilde naturalmente. Então, Brahma e Shiva, eles se sentiram insultados quando o Bregu falou com eles daquela forma, mas o Sr. Vishnu não. Então, dessa forma, nós podemos ver a qualidade refletida no caráter de alguém. Então, aquelas pessoas que são sáttvicas, elas são calmas, pacíficas. Aquelas pessoas que são rajásicas, cheias do humor de rajas, elas são tomadas por esse sentimento de que eu faço isso, eu faço aquilo. E aquelas pessoas que estão em Raja, em Tamaguna, no modo da ignorância, elas são destrutivas, violentas, agressivas. Quando elas ficam iradas, elas se tornam violentas e agressivas. Essa é a natureza destrutiva de Tamaguna. Brigurishi, ele ouviu do Senhor isso. Orishi, eu não recebi você de forma apropriada. Disse quem? Disse Vishnu a Brigurishi. Essa é a minha culpa. E eu machuquei os seus pés. Veja só quão humilde é o Senhor Vishnu. O Senhor disse, o meu peito, ele é duro como um raio. Você está sentindo uma dor certamente nos seus pés, por isso eu irei vou massagear os seus pés com as minhas próprias mãos. Ouvindo isso, Brigurishi ele concluiu: a suprema pessoa de Deus é Bhagavan Vishnu. Brahma e Shiva, eles não são Bhagavan. Nós os honramos e os respeitamos porque eles são servos. O melhor a ser adorado é o Senhor Vishnu. Dito nesse sloka na primeira parte, a segunda linha diz o quê? Devi Parvati, agradece para o seu esposo. Por favor, complete o sloka. Tadiyanam Tasmar Pradam Devi. भगवान विष्णु को श्रेष्ठ कहा और भगवान विष्णु से भी श्रेष्ठ वस्तु कौन है? तस्मात् परमं देवी तदीयं समर्चना। क्योंकि जब तदीय वस्तु है तो प्रिय वस्तु है, प्रियजन है। O Senhor ele é conhecido como muito elevado. Mas aquele que é querido ao Senhor, quem são aqueles que são queridos pelo Senhor? Guru, Vaishnavas, Ganga, Tulasi. Essas são as coisas que são muito queridas ao Senhor.
Por isso devemos sempre respeitar a Shri Guru. Para alcançar Bhakti, nós adoramos Tulasi. Alguns fazem, outros não. Onde os diferentes templos que a gente vai fazem de formas diferentes. Onde quer que eu vá, eu iria adorar Tulasi, Gurudev está dizendo. Mas se as pessoas não concordam com isso, então o Gurudev disse, então eu faço isso na minha mente. Nós devemos oferecer Arati a Vrindadev Tulasi. Eu estive com o Gurudev em Mathura. Ele costumava, ele próprio, adorar a Tulasi. Ele costumava cantar diante de Tulasi. Apenas se acumular Tulasi não é o suficiente. Você tem que fazer Arati de Tulasi. Tadiya significa aquilo que é próximo, querido ao Senhor. Se não há possibilidade, então, pelo menos na sua mente você deve fazer. Por exemplo, aqui é onde está Jamuna, onde está Jamuna? Não tão próximo da gente, tão longe. Então, na sua mente, você deve fazer isso. Então, a mais elevada que a adoração ao Senhor Vishnu é adorar aquilo que é querido, próximo ao Senhor Vishnu. Como seus devotos. Então, mais elevado que a adoração a Deus é tudo aquilo que é querido a Deus. Se você não tem a misericórdia de Vrindavan, então você não pode adentrar Vrindavan. Radha ela é Vrindavaneshwari. Shrimati Radhika ela é controladora de Vrindavan. Na realidade, Shrimati Radhika ela é a controladora suprema, mas ela dá esse controle e dá o nome para Vrindadevi de Vrindadevi. Aqueles que são próximos ao Senhor, aqueles que são queridos ao Senhor. Se nós não satisfazemos eles, a gente não pode alcançar a devoção pura. Aqueles que são queridos ao Senhor devemos servi-los. Como satisfazer a Deus? Servir aquilo que é querido ao Senhor. Tulasi, Ganga, os Vaishnavas, Jamuna. Tudo isso é querido e próximo ao Senhor. O mais elevado que a adoração ao Senhor Vishnu é a adoração daquilo que é querido ao Senhor Vishnu.
देते हैं श्रेष्ठ पद को आप यदि किसी प्राप्ति करना है O Senhor ele está dando a conclusão. Ele está demonstrando que para podermos alcançar aquilo que é mais elevado, devemos ser pacientes, tolerantes e humildes. Esse é o meio pelo qual a gente pode reconhecer alguém que é adorável. Não há diferença entre Rama, Krishna, Vishnu. De acordo com o ponto de vista da filosofia, não há diferença entre eles. Essas encarnações, elas são não diferentes. Então o Sr. Vishnu vai contar o Sr. Rama em Ayodhya, Dwarkadish Krishna em Dwarka, Krishna de Mathura em Mathura e Krishna de Vrindavan, Brajendrana Shama Sundara. Então o Senhor ele se manifesta de diferentes formas, de acordo com o humor presente no coração dos seus devotos. De acordo com o humor que está no coração dos seus devotos, Krishna ele se manifesta de acordo. Então, qual o manto que a gente canta? A respeito daqueles que buscam por Shant. Então, os devotos que estão em Shantara Senhor, ele aparece nessa forma com 4 braços. Ou seja, a conexão com Deus através da neutralidade. Em Ayodhya, Deus ele se manifesta como o Senhor Ramachandra. E ele assume a posição de Maryada Purushottama, seguindo todas as regras da sociedade. Ele está disposto a abandonar a sua vida, aqueles da dinastia Raga abandonam a sua vida, mas não quebram o seu voto. Então, em Treta Yuga, para estabelecer Maryada, ou seja, os princípios, as regras, porque se essas regras elas não são seguidas na sociedade, ela se torna caótica. E para poder estabelecer esses princípios, então, ele se manifesta como Ramachandra. Em Ayodhya, há a presença de Dasaras. E por isso Hanuman ele se torna famoso, que ele está realizando esse relacionamento com o Senhor em Dasaras. Por essa razão o Senhor ele apareceu como Ramachandra e ele está estabelecendo Maryada, a forma perfeita de se seguir as regras e regulações. Para adentrar esse caminho da espiritualidade, devemos ir passo a passo. Então, indo em frente, haverá Dwarkadish. E mais acima, Mathura Dish. Ou seja, Krishna de Dwarka, Krishna de Mathura. E mais adiante, Krishna de Vrindavan, que está segurando uma flauta. Chama uma belíssima forma de Krishna.
mais adiante, mais ainda, poderemos ver que as divas elas têm 50 qualidades, mas numa forma diminuta, uma quantidade muito pequena. Os devatas, os semideuses, também têm essas 50 qualidades, mas de forma numa escala maior. O Sr. Shiva tem 55. Em Vaikuntha, o Sr. Vishnu, ele tem 60 qualidades. Então, Ramachandra, 62 qualidades e meias. Pradyendranandana chama Sundara, ele tem 64 qualidades. E essas qualidades não podem ser encontradas nem mesmo nos semideuses, não podem ser encontradas mesmo em Vishnu, Narayana, etc. Que são as suas 4 qualidades super excelentes. Vena Madhurya, Lila Madhurya, Rupa Madhurya e Prema Madhurya. Essas 4 qualidades, elas são encontradas apenas em Krishna. Então, Krishna, ele tem essa Rupa Madhurya, ele tem essa forma que atrai a todos. Quão bela essa forma. Infinitos universos. Mesmo se você buscasse em infinitos universos, você não iria encontrar tal beleza. Ele, com apenas uma partícula da sua beleza, pode submergir infinitos universos, deixá-los intoxicados com sua beleza, mesmo com uma partícula dessa beleza. O que nós queremos? Krishna Prem. Oh
Então, Bhaktivinoda Thakur, ele canta essa canção. Porque nós estamos correndo atrás dos Vaishnavas, porque nós queremos esse Krishna Prema. Krishna, ele é seu. Ó Vaishnava, Krishna, ele é seu. Ele é completamente controlado por você. Por favor, seja misericordioso comigo e me dê uma gota desse prêmio. Através desse Krishna Prema, o Senhor, ele é controlado. Por esse prema, Krishna, ele fica completamente entregue. Através desse Radha Prema, o Senhor está completamente cativado. Ó, Shimatérika, por favor, abandone esse seu humor de contrariedade e coloque os seus pés de lótus na minha cabeça, Krishna está dizendo. Jayadeva Goswami Pada, com a sua caneta, ele não pôde escrever esse verso. Na última linha desse sloka, o Senhor, ele próprio pegou, tomou a forma de Jayadeva Goswami e ele próprio completou esse sloka e escreveu em letras douradas. A doçura do amor divino. Krishna está dizendo para as golpes, mesmo que eu servisse os pés de lótus de vocês por milhares de vidas, por uma vida de Brahma inteira, ainda assim eu não seria capaz de quitar o débito com vocês. Não para aí, और इसके बाद और सारे गीत जयदेव गोस्वामी पाद वर्णन कर कौन सा उनकी संसार वासना इतने सुंदर रास चल रही है और उस रस में राधा जी मानव की ओर के रास छोड़ करके और सभी सुनों के सामने 100 करोड़ गोपियां थी और उस गोपियों की सामने कृष्ण रास करके राधा जी पीछे पीछे घूमी अब तक गोपी अरे एक चलेगी तो क्या होगा? यहाँ पर हजार लोग बैठे हुए। Veja só, ela acelerasse mesmo com milhares de golpes. Quando Shimatérika saiu, foi o suficiente para Krishna sair e atrás. Por exemplo, aqui a gente está numa assembleia com várias pessoas. Se uma pessoa deixasse essa assembleia, que diferença iria fazer? Mas Krishna estava realizando essa dança com milhares e milhares de golpes. Milhares. Apenas Shimatérika saiu. Apenas uma pessoa saiu. No seu humor de contrariedade. Por exemplo, alguém tem aqui sentado. Essa pessoa se levanta. Aí a pessoa sai. A diferença que faz? Mas Shimatérika mesmo, numa assembleia de milhares de pessoas, ela saiu. Apenas ela saiu. Ela saiu cheia desse humor de contrariedade. Ela estava chateada com Krishna. Essa é a natureza do amor.
तो प्रेम से मार्ग को प्रकाश नहीं क्या बोला भैया अपने प्रेमिका प्रेमी के जब चकाई वो प्रेम के मार्ग को प्रकाश नहीं कितना Então, quando existe esse castigo da amante em relação ao amado, isso aumenta o amor. Lakshmideva não pode falar dessa forma com Vishnu. Sita Deva não fala dessa forma com Ramachandra, nem mesmo Rukmini ela fala dessa forma com Krishna. Ela chama Krishna de ladrão, de libertino. Somente Material é capaz de falar assim. Aquelas palavras que seriam indigestas, Material que ela usa essas palavras com Krishna. Se eu falar isso para você, tais palavras que são muito duras, você ficaria muito chateado comigo. Eu falaria, que é isso, Maharaj? Você usou essa palavra, você me chamou disso? Vishwanath Chakravarti, no seu comentário ele escreveu, eu não estou dizendo. Srimati Radhika, ela falou tais palavras, a gente não pode nem imaginar. Porque onde há prema, onde há amor, a doçura ela é aumentada mais e mais quando tais palavras são proferidas. Como Srimati Radhika, ela castiga e ela fala dessa forma com Krishna. Quem está falando dessa forma? Brahmaji. Então, pessoas ordinárias elas não conseguem entender esse tipo de relacionamento tão íntimo entre os Brajavasis e Krishna. Por exemplo, a linguagem इस संसारी जीवन में
सांसारिक जीवन में यही प्रकार जरूरत है। Então a gente vê que nesse mundo material há um reflexo da doçura do mundo espiritual aqui nesse mundo. Apenas um reflexo que existe aqui. Estou dizendo isso por quê? Porque então, Krishna ele fala, eu fico completamente satisfeito com os castigos, os xingamentos das gopis, do que a oração feita pelos semideuses. Então eu fico mais satisfeito com o xingamento das gopis do que com as orações dos semideuses, do Senhor Brahma. Então, por essa razão, Krishna está ávido para ouvir o xingamento das gopis, para ouvir como as gopis elas vão xingá-lo. Já são 10 da noite. Então, Brajendranandana Shyama Sundara, ele é a nossa deidade adorável. Brajendranandana Shyama Sundara. Ele tem 64 qualidades, entre elas 4 são especiais: Vena Madhura, Lila Madhura, Prema Madhura e Rupa Madhura. Qualquer outra encarnação você não pode ver essa mesma especialidade. De acordo com as escrituras, não há diferença entre Narayana Krishna, mas em Rasa Vichara, mas na perspectiva das doçuras, Krishna, ele é quem ainda tem essa supremacia. Essa é a perspectiva de Tattva. Nirasa Vichara, ele é o Senhor de toda a doçura. Então, de cada Goswami Pada ele está dizendo a Parikshit Maharaj. Todos os seres móveis e imóveis ficam cativados ao ouvirem o doce som de sua flauta. Godo e Druma, Granya, ou seja, os veados, os pássaros, as árvores, as vacas, todos ficam intoxicados ao ouvirem o doce som da flauta de Krishna. Tudo em Vrindavan, todos os animais, todos eles mudam sua natureza constitucional, ou seja, aquilo que é imóvel se torna móvel e aquilo que é móvel se torna imóvel.
vendo a belíssima forma de Krishna de Vrindavan, Krishna de Dwarka. Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha. Quando eles veem a forma de Govinda, todos eles ficam cativados, eles próprios, as próprias expansões. Vasudeva, Aniruddha, Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha, eles ficam completamente cativados. No Lalita Madhava, no Lalita Madhava é explicado isso, como Krishna de Dwarka ele foi completamente cativado ao ver essa forma de Krishna de Vrindavan. Certa vez Krishna estava em Nava Vrindavan. E ele e Madhula Mangala foram a Nava Vrindavan. Krishna ficou tão absorto em Braj. E ele viu que havia uma deidade dele próprio. Dira Lalita Krishna, uma forma curvada em 3 partes. Então ele começou a pensar, quem está adorando essa deidade que está curvada em 3 partes? Ele falou, amanhã a gente vai ver o que acontece. Ele e Madhula Mangala vieram e ficaram escondidos. E eles viram que Satyabhama foi ali. Então Krishna ficou completamente atônito. No 3º dia, eles fizeram uma brincadeira. Logo pela manhã, Krishna ficou curvado em 3 partes no local daquela deidade. Ele tomou o local daquela deidade dele próprio e ele próprio ficou ali curvado em 3 partes. E Satyabhama, logo pela manhã, ela chegou. Ela disse, nossa, essa é a deidade que eu adoro todos os dias, mas tem alguma coisa diferente. Alguma coisa incomum está acontecendo hoje, disse Satyabhama. Hoje a deidade ela está sorrindo. Ela está com os olhos tão belos. E seus lábios, eles começaram a mexer. Ela começou a pensar, o que está acontecendo com a deidade hoje? Então, de mãos postas, ela orou a deidade. Oh, minha adoração hoje ela foi bem sucedida. Por favor, me dê alguma bênção. Krishna disse para ela, ó Satyabhama, você, na verdade, é a própria Shrimati Radhika.
तो चंद्रावली का नाम Então ela falou, mas se eu sou Radha, quem é Chandravali? चंद्रावली Chandravali é Rukmini. Ela veio na forma de Rukmini, respondeu Krishna. और इस संपर्क के बाद Então, dessa forma, Krishna começou a explicar todas as personalidades de Vrindavana, como elas se manifestaram em Dwarka. तात्पर्य क्या इस लीला की तात्पर्य है ये वृंदावन की कृष्ण की महिमा वृंदावन की तमाम सौंदर्य माधुर्य को वर्णन करते हैं कृष्ण की महिमा Então, Krishna ele ficou completamente cativado, esse Krishna de Dwarka, Vasudeva Krishna, pelo Krishna de... Esse Krishna de Dwarka está cativado pelo Krishna de Vrindavan. Ou seja, esse sloka está dizendo, vendo a forma de Krishna de Vrindavan mesmo, Vasudeva Krishna fica completamente cativado. Então por isso Mahaprabhu está dizendo Aradyo Bhagavan Brajesha Danayas Tadama Vrindavana Dharmakasya Jyopasana Prajavada Varjana Kapita Hasrama Bhagavatam Brajendranandana Krishna Shama Sundara. Ele, assim como a vela original, ilumina várias outras velas, que são as suas expansões, os seus avataras. No Chaitanya Charitamrita, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele está manifestando esses passatempos. Isso é explicado. O Gurudev está lendo o Chaitanya Charitamrita Madalila. Então, aqui está sendo explicado sobre Krishna Tattva, nessa parte. Krishna ele aparece em três formas: Swayamrupa, Tadekatmarupa e Avesh. Tente se lembrar dessas três coisas: Swayamrupa, Tadekatmarupa e Avesh. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare I